Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Eu diria que o tema central deste capítulo está quando Jesus cria a igreja. Jesus criou a igreja. O capítulo começa com os fariseus e os saduceus. Eles não criam em Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Eles pedem um sinal do céu a Jesus, algum sinal que demonstrasse isso para que eles pudessem acreditar em Jesus. Mas Jesus fala que a natureza, o próprio céu, ele mudava de cor. E eles sabiam, entendiam essa mudança, o que aquilo representava. Mas eles não sabiam discernir os sinais dos tempos. É uma geração incrédula, porque o Antigo Testamento falava muito acerca do Messias. Nós temos mais de 150 profecias que apontavam Jesus como era o Messias prometido. Mas Jesus disse que nenhum sinal será dado, a não ser aquele sinal de Jonas, e retirou-se dali. O que Jesus quis dizer com isso? Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Da mesma maneira, Jesus está dizendo que ele vai morrer, ele vai ressuscitar, e esse período entre a morte e a ressurreição levará 3 dias. Jesus, ele veio habitar entre nós para resolver o problema do pecado. O pecado da humanidade foi resolvido com a morte e a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, e depois que ele enviou o Espírito Santo. Porque se Jesus não vem, se Jesus não morre em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação, todos nós teríamos a morte eterna, estaríamos condenados. Então Jesus veio resolver o problema do pecado. Mas Jesus, ele, passando ali para o outro lado, eles esqueceram de levar pão, comida, né? E Jesus manda: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles entendem que Jesus está pensando que não levaram pão, comida. Jesus está dizendo que vocês estão errados, porque vocês não lembram o que eu acabei de fazer há pouco tempo, onde houve a multiplicação de pães e peixes, que eu posso fazer isso de novo. Jesus está falando da doutrina dos fariseus, aquela doutrina que não leva ninguém à salvação. É do fermento dos fariseus e dos saduceus que Jesus está falando, essa doutrina perversa, má. Mas Jesus, ele continua nesse capítulo, indo para o lado de Cesareia de Filipe. E Jesus interroga os seus discípulos e pergunta: quem é que o povo diz que eu sou? Quem diz o povo ser o Filho do Homem, o Filho de Deus? E eles responderam, alguns responderam: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros que você era o Elias, que é o profeta Jeremias. Mas Pedro imediatamente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E então Jesus diz: bem-aventurado Pedro, filho de Simão, Pedro, que é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí Jesus, nesse momento, ele diz: também és
eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo que ele é a pedra angular. Jesus é a origem da igreja. Jesus criou a igreja. Jesus não criou religiões. Jesus não criou doutrinas. Jesus criou a igreja. E ele diz que advertiu ao discípulo que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então a igreja foi criada por Jesus. E Jesus logo em seguida, ele vai dizer aos seus apóstolos, ele prediz a sua morte e ressurreição. Ele diz que ele vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas Pedro não entende. Pedro tinha acabado de dizer que ele era o Filho de Deus. De repente, esse mesmo Pedro é usado por Satanás. Quando ele diz isso, que vai morrer e ressuscitar, Pedro, chamando-o à parte, diz, começou a reprovar Jesus: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum lhe acontecerá. Você jamais irá morrer. E Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque Pedro estava sendo usado por um inimigo. Por quê? Porque ele diz, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Jesus tinha uma missão a cumprir aqui na terra. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento, como causa da salvação. Jesus veio resolver o problema do pecado. Mas Jesus, ele continua dizendo que o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus diz uma coisa tremenda. O que adianta ou o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos buscam nesta vida só o valor temporal. Esquecem do valor eterno. Assim que nós morremos, chegue-se o juízo. Hebreus 9:27 diz: ao homem é dado, morreu a única vez, segue-se o juízo. Imediatamente após a nossa morte, o nosso corpo volta para o pó da terra, o espírito volta para Deus que o deu, como está em Eclesiastes. A única coisa que levamos é a nossa alma. Imediatamente, ou ela vai para o paraíso para ficar em gozo eterno, ou vai para o lugar de sofrimento, já de morte eterna. E lá, nesse lugar de sofrimento e morte eterna, nós teremos consciência de tudo. Diferentemente, como lá no céu, lá no paraíso, no céu, nós não teremos essa consciência. Então, Jesus, ele conclui dizendo: em verdade vos digo que alguns há de que aqui se encontre de maneira que nenhuma passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus conclui este capítulo falando sobre a nossa salvação, que é a coisa mais importante que nós temos aqui nesta vida, é morrermos em Cristo e termos a salvação. Que Deus continue nos abençoando.